Fala galera, boa noite. Eu criei esse canal aqui com o intuito de criar um hobby para minha vida, né? Com o intuito de desopilar um pouco a cabeça, desestressar e compartilhar experiências e conhecimentos aqui com vocês. Eu já gravei 3 vídeos, né? Onde eu não mostro o rosto, é só a fala, mas que são vídeos muito interessantes, de rico em conteúdo, né? Fala sobre coisas que a galera muitas vezes não fala, né? E convido vocês a assistirem, caso vocês queiram. E quem estiver conhecendo a partir desse vídeo, conhecer mais o canal. Então, é o primeiro vídeo mostrando o rosto, né? E eu estou mostrando o rosto justamente porque eu percebi que o YouTube não está entregando os vídeos. E talvez seja por uma questão realmente das pessoas não gostarem desse tipo de vídeo onde o cara não mostra o rosto e fica só o áudio lá e aquela coisa parada, né? Então eu resolvi adotar uma postura mais dinâmica dos vídeos, onde eu apareço falando e trocando essa ideia com vocês, né? Até como um exercício de comunicação, né? E o tema do vídeo de hoje é justamente filho é bênção, e a importância de desconstruir essa ideia. Logicamente, quando eu falo isso, vocês já têm como inferência que eu não concordo que filho é bênção, né? E eu vou explicar aqui nesse vídeo os motivos pelo qual eu acho que não é uma bênção e a importância da gente desconstruir essa ideia, né? E a ideia desse vídeo surgiu justamente por uma conversa, né, com uma pessoa que eu conheço, na qual ela falou lá que o melhor final de semana dela era com os filhos e etc. Né? Que agora está na moda essa questão de formar aura, né? Farmar aura e Six Seven, né? E agora vai ser só Six Seven e tal, e ela acabou comentando sobre isso. E aí eu falei, cara, que bom que eu não vou passar por isso. E aí, cara, essa pessoa olhou pra mim e falou assim, que bom, filho é bênção. E isso me causou um revertério aqui na minha cabeça, né? E eu já ouvi isso de muitas pessoas, né? Ah, filho é bênção, filho é bênção, filho é bênção. E até cheguei a conversar com uma pessoa conhecida que é psicóloga, né? E obviamente, psicólogos tendem a se manter neutros, né? Não tomam nenhum tipo de partido, não falam. Nenhum psicólogo vai falar o que eu tô falando aqui nesse vídeo, né? Ou o que eu vou falar nos próximos vídeos, ou o que eu já falei. Ninguém vai falar, né? Ele se mantém realmente nessa posição de neutralidade. Então, o que acontece? Por que filho não é bênção? Pessoal, vocês acham mesmo que uma pessoa que eventualmente teve 2 filhos aos 20 anos de idade, que não é o exemplo dessa pessoa, mas é um exemplo global que eu estou dando aqui, vocês acham que uma pessoa que teve 2 filhos aos 20 anos de idade, vocês acham que isso é bom? Que isso é algo louvável? Não. Isso é um desastre. Isso é uma catástrofe. Um homem que tem 2 filhos com 20 anos de idade ou uma mulher que engravida aos 20 anos de idade 2 crianças é um desastre completo. Por quê? Vamos lá. Uma pessoa com 20 anos de idade, ela tem planos para o futuro, pelo menos espera-se que tenha. Com 20 anos de idade, você provavelmente está na faculdade, ou está iniciando, ou está estudando para entrar. Colocar um filho neste momento implica em você mudar a rota. Você mudar a rota. Se você é mulher, vai ter que parar. Vai ter ali a gestação, vai parir a criança e vai ter toda aquela questão que a gente sabe. Fora toda a responsabilidade que vai vir depois. Se você é homem, você provavelmente vai ter que trancar o seu curso, sair da faculdade e trabalhar. A sua meta agora não é jamais estudar, é ganhar dinheiro para pagar a pensão. Porque a lei exige que você pague pensão. E se não pagar, sabe que está sujeito a ser preso.
Então, esse vídeo não vai ter cortes, né? Aqui é a vida como ela é. Então, ora, você vai ter que paralisar os seus sonhos momentaneamente, ou talvez até abandoná-los. Quantas pessoas você já não conhece, cara, que você conversou, até pessoas mais antigas que falam assim: ô meu filho, eu tinha tantos sonhos, mas eu casei cedo, eu engravidei cedo, e etc, e agora eu vivo para os meus filhos. Isso não é bom, pessoal. Isso não é bom, isso é um desastre. Isso é um desastre. E aí, como que o filho pode ser bênção? Só existe uma hipótese do filho ser bênção. Quando você já realizou todos os seus sonhos de vida e profissionais, ou pelo menos 90%, 80% deles, e aí você escolhe uma pessoa com a qual você tem compatibilidade para casar, e aí a importância de investir muito no namoro, né? Mas isso é papo para outro vídeo. Casar com uma pessoa que seja compatível e que você veja como mãe dos seus filhos. Por quê? Engravidar a mulher errada vai destruir a sua vida. Vai destruir a sua vida. Claro que eu não estou falando que a sua vida vai acabar, mas você vai ter uma mulher te aperreando durante anos. Anos. Uma mulher que você não gosta. E que é mãe de um filho seu. Imagine a situação de briga na justiça. Imagine os barracos. Você imagine todo o efeito colateral que vem depois. Você imagina o efeito dominó que isso gera, cara. Então, no Brasil, nós temos toneladas de bastardos, praticamente, que são filhos que não têm pai. É claro que tem culpa do cara. O cara tem culpa. Não assumiu o papel de pai. Mas por que não assumiu o papel de pai? Porque o cara não tinha maturidade. O cara não escolheu a mulher certa. Teve ali um lance num fim de semana, numa balada, alguma coisa. Engravidou a mulher. E agora percebeu que não gosta da mulher, que foi só um lance. Mas a mulher engravidou. Então agora você tem uma mulher que é mãe de um filho seu, que vai te atazanar durante anos. Belo negócio, né? Imagine aí. E outra, 85% a 90%, talvez até mais, das gravidez indesejadas, são por displicência das pessoas, que não usam métodos contraceptivos, né? E essa questão de, não, eu tenho que estar toda hora com alguém, transando com alguém, tal. O sexo é caótico. Toda vez que você transa com alguém, você tem chance de engravidar essa pessoa. Porque os métodos não são 100% confiáveis, embora sejam 99,9%, né? E mais importante do que isso, tem gente que fala assim: mas os métodos contraceptivos não são 100%, então é justificativa para não usar? Não, amigo. Não usar não vai fazer virar 100%. É burrice pensar assim, mas as pessoas pensam. E aí, 90% das gravidez são assim, displicência da mulher e do homem. Isso gera uma cambada de filhos que não tem pai presente, mães que viram mães solo, mães solteiras, e os caras pagando pensão e tendo esse problema pelo resto da vida. E aí, a gente vai entrar no porquê que as pessoas falam que filho é bênção. Isso vem de uma concepção religiosa, né? O Brasil, ele não tem uma religião oficial, mas ele é fortemente influenciado pela Igreja Católica. Eu nem vou falar aqui de religião, porque para mim, eu acho que é o maior cavalo de Troia que tem, né? Mas isso é outro papo. Então, tem essa questão religiosa, mas tem também
uma coisa chamada desencargo de consciência. O que é desencargo de consciência, pessoal? Vamos lá. A pessoa, ela sabe que fez merda, ela sabe que foi um erro, mas ela faz uma reversão mental, de modo que ela coloca na cabeça dela que aquilo ali é uma dádiva mandada por Deus para dar sentido à vida dela. E não é. Ela fala isso para não se culpar, para não desviver, por exemplo. Não, porque tem gente que não suporta a pressão, né? Mas ela fala isso, cara, para tornar aquilo uma coisa boa, mas não é bom. Isso é uma mentira que ela reprograma no seu cérebro para que ela siga a sua vida acreditando que aquilo ali é bom para não se culpar. Ela quer tirar a culpa dela. Então, filho não é bênção. Isso aí é uma hipocrisia que é falado pelas pessoas. E você pode observar, você não vê, de maneira geral, casais bem estruturados que reclamam dos filhos. Você percebe que os casais bem estruturados, eles têm um filho deles e assim, é uma consequência natural. É você deixar seus descendentes para o futuro. Eles não ficam falando em bênção, porque eles encaram isso como uma consequência natural do casamento, de formar uma família. As pessoas que falam que filho é bênção são sempre, ou pelo menos na maioria das vezes, essas pessoas que têm filhos no momento errado. Que têm filhos com pessoas erradas. E ao ter filho com essas pessoas erradas, ela tem que reprogramar a mente para não enlouquecer. Para não enlouquecer. Volto a repetir. Uma mulher de 20 e poucos anos, ou de 30 anos, que eventualmente tenha 2 filhos, já, sem estar em casamento estruturado, sem ter tido um planejamento, é um desastre. É um desastre. E se você é homem e engravidou a mulher errada, tua vida tá acabada, cara. Não é que tá acabada, mas vai ser, cara, muito impactada. Então, não é bênção, tá, pessoal? Filho não é bênção, filho é responsabilidade. E não é mandado por Deus, tá? Você teve, é uma responsabilidade que você tem. Você se planeja, olha, eu vou me casar aqui, daqui a pouco, né? Você tá conhecendo uma mulher, tal, você tá avaliando a compatibilidade com ela, vai casar, pronto, vai casar. Pronto, o programa daqui a um ano tem um filho. É isso. Não existe bênção nessa história. E eu sei que provavelmente muita gente vai falar assim, não, mas você fala isso porque você não tem filho. Eu falo porque eu não tenho filho e justamente por isso eu tenho essa visão mais ampla. Porque se eu tivesse filho, talvez eu estivesse mentindo para mim mesmo também. Você não vai ter uma análise imparcial sendo que você tem filho. Você vai pensar, caramba, melhor coisa, filho de papai ou papai ama, é aquela coisa. Então, justamente por não ter, e tem outra história também. Uma pessoa que não tem filho, pessoal, e não é casada, essa pessoa tem méritos. Esse cara é um cara bacana, é uma pessoa inteligente, porque pensou em planejar a sua vida, em ter um filho com a mulher certa. A mulher, para ser mãe dos seus filhos, tem que ser a mulher certa. Aquela mulher que dentro daquele espaço amostral seja a menos problemática possível. Porque todas são problemáticas, né? A menos problemática possível. E aí você escolhe, avalia a compatibilidade, casa e tem os seus filhos. Então, é muito importante a gente desconstruir essa ideia de que filho é bênção. Não é. E os jovens que possivelmente vão assistir esse vídeo, não sei se vai chegar para eles, não façam essa lambança, não. Procurem se cuidar, tá? E pensem em casamento só depois de você conseguir ter compatibilidade com a pessoa. E filho só depois disso. Então, outra coisa que veio agora na cabeça.
Para de ser burro e ficar com essa ideia de que tem que ser pai novo para acompanhar o teu filho crescer novo. Deixa de ser burro, cara. Deixa de ser burro. Não embarque nessa. Não embarque nessa. Tá? O vídeo, para não ficar muito grande, né? Porque eu sei que as pessoas não gostam de vídeos muito grandes, eu vou encerrar por aqui. Acredito que eu já passei a maior parte da minha visão aqui no vídeo. Gostaria que você deixe seu comentário, deixasse seu comentário, seu like, seu dislike se você não gostar. E compartilhe esse vídeo, mostra pra galera. Vamos criar uma comunidade aqui bacana, né? Para que a gente possa cada vez mais melhorarmos, né? Acho que o intuito é melhorarmos. Então agradeço a compreensão de vocês, né? E vou fazer esse canal crescer cada vez mais. E é isso aí, tamo junto.